O cheiro de cedro e de tempo preenchia a pequena oficina nos fundos da casa de taipa, um aroma que, para Sebastião, era mais familiar que o do próprio suor. Aos 68 anos, suas mãos, um mapa de veias grossas e calos amarelados, conheciam a linguagem da madeira como um padre conhece a do latim. Eram mãos que podiam transformar um bloco bruto de madeira numa santa de olhos suplicantes ou num pássaro prestes a alçar voo. Naquela tarde de outono em Tiradentes, enquanto o sol de Minas Gerais derramava uma luz cor de mel sobre as ferramentas penduradas na parede, Sebastião sentiu uma pontada no peito. Não era a dor aguda de um infarto, mas uma pressão surda, um aviso, como o estalo de uma viga de madeira antes de ceder. Ele parou, o formão suspenso sobre o rosto de um anjo barroco, e respirou fundo. O ar veio pesado, insuficiente. A dor passou, mas deixou um rastro de frio, um pressentimento que se aninhou em seu peito como uma farpa. Ele limpou o suor da testa com as costas da mão, deixando uma mancha de serragem em sua pele curtida pelo sol. O anjo de madeira o encarava com uma serenidade que ele não sentia. Fazia 18 anos que a serenidade havia se tornado um luxo, uma memória distante de uma vida que existira antes dela, antes de Lia. O pensamento em sua neta o fez sorrir, um repuxar discreto no canto dos lábios, e a sensação fria no peito recuou por um instante. Lia, sua menina, agora uma mulher, estudando para ser médica na capital. A cada vez que pensava nela, uma onda de orgulho e um oceano de saudade o inundavam. Ele olhou para as próprias mãos, mãos que haviam embalado, dado banho, trocado fraldas, ensinado a segurar um lápis e, por fim, acenado em despedida na rodoviária. Mãos de entalhador, de carpinteiro, de pai e de mãe. A memória daquela noite ainda era tão vívida que parecia ter acontecido na semana passada. Era uma noite de novembro, 18 anos atrás. Uma tempestade desabava sobre Tiradentes, chicoteando as janelas da casa e transformando as ruas de pedra em rios lamacentos. Sebastião estava na sala, lendo um livro à luz, amarelada de um abajur, o som da chuva um murmúrio constante e reconfortante. Ele era viúvo há 5 anos, um homem de 50 que se acostumara ao silêncio, à rotina solitária de sua oficina e às missas de domingo. Sua única filha, Helena, vivia em São Paulo há quase 3 anos, uma ausência que ele sentia como um membro fantasma. As ligações eram raras, as cartas mais ainda. Ela havia partido em busca de um sonho que a cidade pequena não podia lhe oferecer, e Sebastião, apesar da dor, entendera, ou tentara entender. A batida na porta soou fraca, quase engolida pelo barulho do temporal. Ele franziu a testa. Ninguém o visitava àquela hora, muito menos com aquele tempo. Pensou ser algum vizinho precisando de ajuda. Abriu a porta e o vento gélido entrou com força, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e a figura de sua filha. Helena estava encharcada, os cabelos longos e pretos colados ao rosto pálido. Usava um vestido fino, inadequado para a chuva e o frio, e seus olhos, os mesmos olhos grandes e escuros de sua falecida esposa, estavam vazios de qualquer brilho. Parecia uma aparição, um fantasma trazido pela tempestade. Helena, minha filha, o que? Ela não disse nada. Apenas entrou tremendo e estendeu para ele um pequeno embrulho de mantas baratas. Sebastião olhou para o volume em seus braços e seu coração parou por um instante. Dentro do embrulho, dormindo profundamente, estava um bebê, uma menina, com tufos de cabelo escuro e bochechas rosadas. Cuida dela. Para mim, pai. A voz de Helena saiu rouca, um sussurro quebrado. Eu não consigo, não agora. Eu volto para buscar, eu juro. Antes que Sebastião pudesse processar as palavras, antes que pudesse fazer as 1000 perguntas que se formavam em sua garganta, ela se virou. Helena, espere. O nome dela? O que aconteceu? Lia, ela disse já do lado de fora, a voz quase perdida na chuva. O nome dela é Lia. E então, ela se foi. Correu para a escuridão da rua de pedras, desaparecendo na cortina de água como se nunca tivesse estado ali. Sebastião ficou parado na porta, o vento uivando, o bebê em seus braços, um calor frágil contra a imensidão de sua confusão e dor. Ele fechou a porta, o som da tranca um clique definitivo, separando sua antiga vida da nova que acabara de começar. Na sala,
À luz do abajur, ele desembrulhou a pequena Lia com um cuidado que não sabia possuir. A menina resmungou, mas não acordou. Era perfeita, minúscula, e exalava um cheiro doce de leite e inocência. O coração de Sebastião se dividia entre a dor lancinante pela condição de sua filha e uma onda avassaladora de proteção por aquela criaturinha indefesa. Ele não fazia ideia de como cuidar de um bebê. Sua esposa, Clary, havia cuidado de Helena com uma naturalidade que sempre o maravilhara. Ele era o provedor, o construtor, o homem das coisas práticas. O mundo delicado dos bebês era um território desconhecido e assustador. Na manhã seguinte, a tempestade havia passado, deixando para trás um ar limpo e um sol tímido. A notícia, no entanto, se espalhou pela cidade com a velocidade de um rastilho de pólvora. Uma cidade pequena como Tiradentes não guarda segredos por muito tempo. A primeira a aparecer foi Dona Elvira, sua vizinha de porta, uma senhora baixa e robusta, com um coração do tamanho do mundo e uma curiosidade maior ainda. "Sebastião, meu filho, o que foi aquilo ontem à noite?" Ela perguntou, entrando sem ser convidada, secando as mãos num pano de prato amarrado na cintura. Seus olhos foram imediatamente para o cesto de vime onde Lia dormia, improvisado como berço perto do fogão a lenha. "Meu Deus do céu, é verdade então." Sebastião, que passara a noite em claro, apenas assentiu, exausto. Dona Elvira se aproximou do cesto com a reverência de quem entra numa igreja. "É a sua cara, Sebastião, mas tem os olhos da Clara, que Deus a tenha." Ela olhou para ele e a curiosidade em seu rosto deu lugar a uma compaixão genuína. "E Helena?" "Foi embora." A palavra saiu seca, pesada. Dona Elvira não fez mais perguntas. Ela arregaçou as mangas da blusa de chita. "Você não sabe nem por onde começar, não é? Vamos, me dê essa menina. Ela precisa mamar. Você tem leite? Claro que não tem. Claro que não." Naquela manhã e nos dias, semanas e meses que se seguiram, Dona Elvira foi sua salvação. Ela o ensinou a dar mamadeira, a trocar fraldas sem se atrapalhar, a interpretar os diferentes tipos de choro. A cidade, depois do choque inicial e da inevitável rodada de fofocas na porta da igreja, também se mobilizou. Seu Raul da venda mandava entregar latas de leite em pó e dizia para pagar quando der. O padre local, Frei Anselmo, apareceu com um berço de madeira antigo, doado por uma família da paróquia. As mulheres da vizinhança traziam sopinhas, roupinhas que seus filhos não usavam mais, e os cibuzetes, mais importante, conselhos. Sebastião aceitava a ajuda com uma gratidão silenciosa. Ele, que sempre fora um homem reservado, viu sua casa se encher de gente, de vozes, de vida. Mas quando a noite caía e ele ficava sozinho com Lia, o peso da responsabilidade o esmagava. Ele se sentava ao lado do berço, observando a respiração suave da neta, e fazia uma promessa silenciosa. Não seria apenas seu avô, seria seu pai, sua mãe, seu porto seguro. Seria tudo o que ela precisasse. Helena havia prometido voltar, mas no fundo de seu coração, Sebastião sabia que era uma promessa nascida do desespero, frágil como uma teia de aranha. Lia era sua agora, sua para criar, para proteger, para amar. Ele voltou ao trabalho na oficina, agora com o berço posicionado num canto seguro, longe da poeira e das ferramentas. Lia crescia ao som do martelo e do formão, ao cheiro do cedro e da peroba. Ela aprendeu a engatinhar no chão coberto de serragem, e suas primeiras palavras foram uma mistura de vovô e os nomes das ferramentas que ele usava. A ausência de Helena era uma ferida que nunca cicatrizava completamente. Nos primeiros anos, Sebastião olhava para a estrada a cada carro que passava, esperando vê-la descer, pronta para cumprir sua promessa. Mas ela não veio. As notícias que chegavam eram esparsas e preocupantes, trazidas por algum conhecido que a vira em Belo Horizonte ou São Paulo. Falavam de empregos que não duravam, de companhias ruins, de uma vida que se desfazia aos poucos. Sebastião enviava dinheiro quando podia, junto com cartas que provavelmente nunca eram lidas. Depois de 5 anos, as notícias pararam de chegar por completo. Helena se tornou um fantasma, uma lembrança dolorosa que ele guardou no fundo do peito, ao lado da saudade de sua esposa. Todo o seu amor, toda a sua energia, toda a sua vida se concentraram em Lia. Ele não era um homem de muitas palavras, mas demonstrava seu amor em gestos.
na cadeira de balanço que ele mesmo entalhou para contar histórias antes de dormir, na sopa quente que a esperava nos dias frios, na paciência infinita com que respondia às suas perguntas incessantes sobre o mundo. A dor no peito voltou mais forte desta vez, arrancando-o da memória. Sebastião apoiou-se na bancada de trabalho, o ar faltando novamente. O anjo de madeira parecia zombar dele com sua perfeição eterna. Ele, Sebastião, era feito de matéria falível, de carne, osso e um coração que, depois de bater por 68 anos, começava a dar sinais de cansaço. Um coração que havia amado demais, se preocupado demais, trabalhado demais. Um coração que havia se tornado o centro do universo de uma menina e que agora, talvez, estivesse prestes a falhar. Ele precisava ser forte. Por Lia, ela estava no último ano da faculdade. Faltava tão pouco. Ele não podia fraquejar agora. Ele se endireitou, ignorando a tontura, e pegou o formão novamente. O trabalho o distraía, o ancorava na realidade. A madeira não mentia. Ela cedia à pressão da ferramenta, revelando a forma que existia dentro dela. Assim como a vida, ela te pressiona, te corta, te lixa, até revelar quem você realmente é. E Sebastião, ao longo de 18 anos, havia se tornado muito mais do que um simples entalhador. Ele havia se tornado o guardião de um presente inesperado, o artífice de uma nova vida. E essa, ele sabia, era a sua obra-prima. A oficina de Sebastião não era um lugar para crianças, diziam os mais precavidos da cidade. Havia pregos, serras, formões afiados como navalhas. Havia o pó fino da madeira que pairava no ar e se depositava em tudo, uma poeira dourada que, segundo eles, fazia mal aos pulmões. Mas para a pequena Lia, a oficina era o lugar mais mágico do mundo. Era um universo de cheiros, texturas e sons, um laboratório onde seu avô, um alquimista silencioso, transformava pedaços de árvore em milagres. Desde que aprendera a andar, seus passos a levavam invariavelmente para aquele anexo nos fundos da casa. Sebastião, depois de uma tentativa frustrada de manter a porta fechada, que resultou num choro tão sentido que partiu seu coração, cedeu. Delimitou com uma barreira baixa de madeira um canto seguro para ela. Forrou o chão com um tapete velho e espalhou ali alguns blocos de madeira lixados e sem farpas. Era o seu pequeno reino dentro do reino dele. Lia, com seus cabelos escuros presos em 2 tranças finas, que Dona Elvira insistia em fazer todas as manhãs, passava horas ali, em silêncio, observando. Seus brinquedos eram os pedaços de madeira que sobravam, as fitas encaracoladas que saíam da plaina, as pequenas lascas que ela juntava e organizava por cor e tamanho. Ela não tinha o interesse das outras meninas por bonecas ou casinhas. O fascínio dela estava na criação, no processo. Ela observava as mãos do avô, mãos que pareciam ter uma mente própria, movendo-se com uma economia de gestos que beirava a dança. Ela via como ele escolhia a madeira, batendo de leve com os nós dos dedos, ouvindo sua ressonância, sentindo seu peso, cheirando sua seiva. Cada madeira tem uma alma, minha filha. Ele lhe disse uma vez a voz baixa e rouca como o ranger de uma porta antiga. Umas são teimosas como o jacarandá, outras são macias, dóceis como o cedro. A gente não manda na madeira. A gente conversa com ela, pede licença e ajuda ela a mostrar a beleza que já está lá dentro. Essa filosofia se tornou a base da educação de Lia. Sebastião não a ensinava apenas a ler e escrever. Ele a ensinava a observar, a ter paciência, a respeitar a natureza das coisas. Eles caminhavam pelas matas nos arredores de Tiradentes e ele lhe mostrava as árvores, explicando a diferença entre a casca de uma peroba e a de um ipê. Ele a ensinou a identificar o canto dos pássaros, a prever a chuva pelo cheiro da terra, a entender que tudo na vida, como na madeira, tinha seu tempo certo para crescer, florescer e ser colhido. Aos 6 anos, Lia já não se contentava em apenas observar, queria participar. Sebastião, receoso, mas incapaz de negar, algo àqueles olhos pidões, deu-lhe um pedaço de madeira macia e uma lixa gasta. Comece por aqui, disse ele. Sinta a madeira, deixe ela macia, lisinha como pele de neném. E Lia lixava, por horas, com uma concentração que era incomum para uma criança de sua idade. Ela não estava apenas lixando,
Estava aprendendo o primeiro e mais importante segredo do ofício do avô: a paciência. Ela aprendeu que a beleza não surge de um golpe de mágica, mas de um trabalho repetitivo, cuidadoso e, muitas vezes, tedioso. Quando ela fez 7 anos, um evento marcou sua vida de forma indelével. Numa manhã, enquanto voltava da padaria, encontrou um sabiá caído perto do chafariz da praça. O pássaro estava vivo, mas uma de suas asas estava torta, quebrada. Com um cuidado infinito, Lia o pegou nas mãos e correu para a oficina. "Vovô, conserta ele!" ela pediu, os olhos cheios de lágrimas, estendendo o pássaro trêmulo para ele. Sebastião olhou para a pequena criatura, depois para a neta, e viu em seu rosto uma angústia que ele conhecia bem. Era a dor de ver algo belo e frágil quebrado. Ele largou o formão e se aproximou. Com a delicadeza de quem manejava uma peça minúscula, ele examinou a asa do sabiá. "Não sei se consigo consertar, minha filha", ele disse honesto. "Não sou doutor de bicho, mas podemos tentar ajudar." Naquela tarde, a oficina se transformou num hospital de aves. Sebastião, usando seus conhecimentos de marcenaria, criou uma tala minúscula com 2 palitos de picolé e um pedaço de linha. Lia observava imóvel cada movimento. Ela segurava o pássaro com uma firmeza gentil, sussurrando palavras de conforto, enquanto Sebastião, com suas mãos enormes, imobilizava a pequena asa. Eles colocaram o sabiá numa caixa de sapatos com um pouco de água e migalhas de pão. Lia batizou-o de Valente. Todos os dias, antes e depois da escola, sua primeira parada era na oficina para ver o paciente. Ela o alimentava com um conta-gotas, trocava sua água, limpava a caixa e esperava. Foram 2 semanas de uma espera ansiosa. Então, numa manhã ensolarada, enquanto Sebastião afiava suas ferramentas, Lia soltou um grito de alegria. "Vovô, olha, ele está batendo a asa!" O sabiá, ainda dentro da caixa, testava a asa recuperada, um movimento tímido a princípio, depois mais confiante. A tala havia funcionado. A paciência e o cuidado haviam vencido. No dia seguinte, eles levaram Valente para o adro da igreja matriz. Lia abriu a caixa. O pássaro hesitou por um momento, olhou para ela e então, com um pio forte, alçou o voo. Traçou um arco no céu azul de Minas e pousou no galho mais alto de uma paineira. Lia ficou olhando para o céu, o peito estufado de uma emoção nova e poderosa. Não era apenas alegria, era um sentimento de propósito, de realização. Ela tinha ajudado a curar, a consertar o que estava quebrado. Naquela noite, antes de dormir, ela disse ao avô: "Vovô, quando eu crescer, eu não vou ser entalhadora, eu vou ser consertadora de gente." Sebastião sorriu. Ele entendeu. A semente havia sido plantada. A alma da madeira, a paciência da lixa, a delicadeza com a asa do pássaro, tudo havia convergido para aquele ponto. Ele não estava criando uma artesã, mas uma curadora. A partir daquele dia, a determinação de Sebastião se solidificou. A educação de Lia não era mais apenas uma responsabilidade, era uma missão. Ele sabia que a escola da cidade era boa, mas para Lia se tornar consertadora de gente, ela precisaria de mais. Precisaria de uma universidade, de livros caros, de um mundo que ia muito além das montanhas de Minas. E isso custava dinheiro, um dinheiro que ele não tinha. Sua pensão de viúvo e o que ganhava com as encomendas mal davam para as despesas do dia a dia. Ele começou a trabalhar mais, a aceitar qualquer serviço. Deixou de lado os anjos barrocos e os santos detalhados, que levavam semanas para serem concluídos, e passou a fazer portas, janelas, cadeiras, trabalhos mais rápidos, mais braçais, que pagavam as contas, mas não alimentavam sua alma de artista. Secretamente, ele começou a vender as peças que guardava com mais carinho. Um oratório do século XVIII que herdara de seu próprio avô, uma imagem de Santa Rita de Cássia que levara 6 meses para entalhar e que era considerada sua obra-prima, um baú de jacarandá com entalhes que contavam a história da cidade. Cada venda era uma facada em seu coração, um pedaço de sua própria história que se ia. Lia, imersa em seus livros de ciências e biologia, não percebia. Ela via apenas que nunca lhe faltava material escolar, que a despensa estava sempre cheia,
que seu avô, embora mais cansado, sempre tinha um sorriso para ela. Ele abriu uma caderneta de poupança em nome dela, um segredo guardado a 7 chaves. A cada dinheiro extra que conseguia, ele depositava ali. R$ 20 de um conserto de cadeira, 50 de uma janela nova, 200 da venda de uma pequena imagem. Era um trabalho de formiga, lento e constante. Ele se privava de tudo. O fumo de rolo que gostava de mascar, a cervejinha com os amigos no bar do seu Raul, as botas novas que seus pés doloridos tanto precisavam. Tudo ia para a caderneta, para o sonho de Lia. Lia, por sua vez, florescia. Tornou-se a melhor aluna da escola. Enquanto as outras meninas se interessavam por festas e namoros, Lia passava as tardes na biblioteca, devorando livros. O corpo humano a fascinava. A complexa arquitetura dos ossos, o sistema engenhoso das veias e artérias, o mistério do cérebro. Para ela, era como a madeira do avô, um material com uma lógica interna, que podia ser compreendido, respeitado e, quando necessário, consertado. Ela nunca perguntou sobre sua mãe. Sebastião, por sua vez, nunca tocou no assunto. Era um pacto de silêncio, uma porta trancada que ambos tinham medo de abrir. Ele guardava uma única foto de Helena, jovem e sorridente, dentro de sua carteira. Às vezes, à noite, ele a olhava e se perguntava onde ela estaria, se ainda pensava na filha que deixara para trás. Lia, talvez por sentir a dor do avô, ou talvez por uma sabedoria infantil, parecia entender que aquela era uma ferida que não deveria ser tocada. Seu mundo era a oficina, a escola, os livros e, acima de tudo, seu avô. Ele era seu norte, seu sul, seu tudo. Aos 12 anos, ela já ajudava o avô com as contas da casa. Com uma mente lógica e rápida, organizava os gastos numa planilha improvisada num caderno, garantindo que o pouco dinheiro rendesse até o fim do mês. Foi numa dessas ocasiões que ela encontrou, por acaso, o recibo de venda do oratório antigo, dobrado dentro de um livro de contas. Ela reconheceu a peça imediatamente. Era o oratório que ficava na sala que o avô tanto amava e que um dia, misteriosamente, desapareceu. Ele havia dito que o emprestara para uma exposição na igreja. O recibo, no entanto, contava outra história, uma história de sacrifício. Ela não disse nada, apenas dobrou o papel e o guardou. Naquela noite, a menina de 12 anos entendeu a profundidade do amor de seu avô e sua determinação de se tornar médica, de poder um dia retribuir tudo aquilo, transformou-se numa promessa de aço. O entalhe de sua infância não havia sido feito apenas em madeira, mas em sua própria alma. E a ferramenta usada fora o amor incondicional de um velho artesão. A adolescência chegou a Tiradentes como a bruma da manhã que desce a Serra de São José, de forma sutil, quase imperceptível a princípio, mas que aos poucos transforma a paisagem. Lia não passou pelas turbulências típicas da idade. Não houve rebeldia nem grandes conflitos. Sua energia, que em outras jovens se manifestava em paixões e dramas sociais, em Lia se canalizava para um único e inabalável foco: a medicina. Aos 15 anos, ela era uma moça de uma seriedade doce. Tinha os cabelos escuros e lisos do avô, mas os olhos grandes e expressivos da mãe que mal conhecera. Era alta e esguia, com a postura ereta de quem carrega uma grande responsabilidade nos ombros. Enquanto suas colegas de classe discutiam sobre a festa do fim de semana ou o garoto mais bonito do colégio, Lia passava. Os intervalos na biblioteca, mergulhada em livros de biologia e química que iam muito além do currículo escolar. A cidade pequena, que fora seu porto seguro na infância, começou a parecer pequena demais para seus sonhos. Ela amava as ruas de pedra, o cheiro do fogão a lenha no ar da manhã, a familiaridade dos rostos na praça. Amava acima de tudo seu avô, mas sabia que para conseguir as asas que tanto almejava, precisaria em algum momento se afastar de suas raízes. O vestibular tornou-se uma palavra onipresente em sua vida, uma montanha a ser escalada. A pressão era imensa, não apenas a acadêmica, mas a emocional. Ela via o avô envelhecer. As mãos, antes tão firmes, agora tremiam levemente pela manhã. As costas, antes retas, agora se curvavam um pouco mais sobre a bancada de trabalho. Ele tossia com mais frequência, uma tosse seca que ele sempre atribuía à poeira da madeira.
mas que Lia, com seus conhecimentos médicos incipientes, temia ser algo mais. O sacrifício dele era uma presença constante e silenciosa. Lia notava as botas gastas, a camisa remendada, a ausência da cerveja que ele costumava tomar aos sábados, e sentia um misto de culpa e uma determinação feroz. Cada hora que passava estudando era uma forma de honrar aquele sacrifício, de fazer com que cada gota de suor dele valesse a pena. Sebastião, por sua vez, observava o crescimento da neta com um orgulho que mal cabia em seu peito. Ele não entendia as fórmulas complexas que ela escrevia em seus cadernos, nem os nomes dos ossos e músculos que ela recitava, mas ele entendia a paixão em seus olhos, a mesma paixão que ele sentia pela madeira. Ele via nela a sua melhor obra, uma escultura viva que ele havia ajudado a moldar, mas que agora, claramente, possuía uma força e uma direção próprias. Para pagar o cursinho preparatório que Lia fazia por correspondência, o melhor que seu dinheiro podia comprar, Sebastião aceitou um trabalho que feriu sua alma de artesão. A nova pousada que estava sendo construída na entrada da cidade precisava de toda a marcenaria: portas, janelas, armários, mais de 50 peças, todas padronizadas, sem espaço para a criatividade ou o detalhe artístico. Era um trabalho de produção, braçal e repetitivo. Por 3 meses, ele trabalhou de sol a sol, sua oficina transformada numa pequena fábrica. Os amigos o criticavam. Sebastião, você está se matando por um trabalho que qualquer marceneiro de segunda faz. Você é um artista. Mas Sebastião apenas sorria e continuava a trabalhar. A arte podia esperar. O futuro de Lia não. O dia do resultado do vestibular foi um dos mais longos de suas vidas. Lia havia ido para a cidade vizinha, São João del Rei, para acessar a internet na casa de uma colega. Sebastião ficou em Tiradentes, incapaz de trabalhar. Andava de um lado para o outro na oficina, as mãos suando, o coração batendo descompassado. Ele lixou o mesmo pedaço de madeira por mais de 1 hora, sem perceber, até que ele ficou fino e frágil como papel. O telefone tocou no final da tarde, o som estridente cortando o silêncio tenso. Ele atendeu com a mão trêmula. Alô? Do outro lado da linha, um choro contido. E então, a voz de Lia, embargada, mas exultante. Eu passei, vovô, eu passei. Medicina na UFMG. Sebastião não conseguiu responder. As lágrimas que ele segurara por tantos anos finalmente vieram. Lágrimas de alívio, de alegria, de orgulho, de uma saudade antecipada que já começava a doer. Ele se sentou no chão da oficina, em meio à serragem, e chorou como não chorava desde a morte de sua esposa. A celebração foi simples, como tudo em suas vidas. Um bolo de fubá feito por Dona Elvira, um guaraná comprado no bar do seu Raul. A vizinhança apareceu para dar os parabéns. Lia, com os olhos vermelhos e um sorriso que iluminava todo o seu rosto, era o centro das atenções. Mas seu olhar procurava sempre o do avô. Naquele momento, eles compartilhavam um triunfo que era só deles, construído sobre 18 anos de amor e sacrifício. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de preparativos. Fazer a matrícula em Belo Horizonte, encontrar um lugar para Lia morar, uma república de estudantes barata e perto da faculdade, comprar o material básico. A caderneta de poupança, guardada com tanto zelo por mais de 1 década, foi finalmente usada. O dinheiro era suficiente para a entrada da república e para os primeiros meses, mas eles sabiam que a luta continuaria. Na véspera da partida, Sebastião chamou Lia à oficina. Luz do fim de tarde entrava pelas frestas da parede, criando faixas douradas no ar poeirento. Sobre a bancada, havia um pequeno objeto coberto por um pano. Eu fiz uma coisa para você, disse ele, a voz mais rouca que o normal. Ele descobriu o objeto. Era uma pequena caixa de madeira, de um cedro, rosa perfumado. A tampa era uma obra de arte. Nela, Sebastião havia entalhado, com uma precisão assombrosa, a cena da Praça de Tiradentes, com a igreja matriz ao fundo, e no primeiro plano, um sabiá pousando numa paineira. Era Valente. Era a memória do dia em que o sonho dela nascera. Lia pegou a caixa com as mãos trêmulas. Era a coisa mais linda que já vira. Vovô, é perfeita. É para guardar suas coisas importantes, disse Sebastião,
desviando o olhar, sem jeito com a própria emoção. E para lembrar de onde você veio, para não se esquecer das suas raízes. Ela abriu a caixa. O interior era forrado com um veludo azul escuro. Lá dentro, havia uma única coisa, a foto gasta de sua mãe, a única que o avô guardava. Lia olhou para a imagem da jovem sorridente e depois para o avô. Pela primeira vez, ela sentiu que podia tocar naquela ferida. O senhor acha que ela teria orgulho de mim? Sebastião a olhou, os olhos marejados. Ela não só teria orgulho, minha filha, ela se veria em você. A força, a coragem de ir atrás de um sonho. Você realizou o sonho que ela não conseguiu. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Mas você fez do seu jeito, com raiz. Ela queria voar sem ter para onde voltar. Você aprendeu a importância das duas coisas. Na manhã seguinte, na rodoviária pequena e barulhenta, a despedida foi um teste para ambos. Lia, segurando sua mala e a caixa de madeira, tentava ser forte. Sebastião, com seu chapéu de palha e a camisa de domingo, a olhava com uma intensidade que era uma mistura de dor e bênção. Se cuida, minha filha. Estuda muito, mas come direito, dorme direito. E me liga todo domingo. Eu vou ligar, vovô. Prometo. Ela o abraçou com força, sentindo a fragilidade dos ossos dele sob a camisa, o cheiro familiar de madeira e fumo de rolo. Era o abraço de seu porto seguro, de seu mundo inteiro. Quando ela subiu no ônibus e se sentou na janela, viu-o parado na plataforma, acenando. Ele não sorria, apenas acenava, o rosto uma máscara de contenção. O ônibus começou a se mover, e Lia o observou ficar cada vez menor, uma figura solitária que representava todo o seu passado. As lágrimas que ela segurara finalmente vieram. Ela abriu a pequena caixa de madeira. O cheiro de cedro a envolveu, um pedaço de casa, um lembrete de suas raízes. Ela sabia que a jornada seria difícil. A cidade grande, a faculdade de medicina, a distância. Mas ela também sabia que não estava sozinha. Levava consigo a força das mãos de seu avô, a paciência da lixa, a resiliência da madeira e a promessa silenciosa de que um dia ela voltaria. E quando voltasse, seria para cuidar daquele que havia lhe dado, ao mesmo tempo, as raízes mais profundas e as asas mais fortes. Belo Horizonte recebeu Lia com a indiferença barulhenta de uma metrópole. O ar era pesado com a fumaça dos carros. O som era uma cacofonia constante de buzinas, sirenes e o murmúrio de milhões de vozes. Para uma moça criada no silêncio de Tiradentes, a cidade era um ataque aos sentidos. A república onde foi morar era um casarão antigo no bairro Santa Efigênia, perto da área hospitalar. Dividia um quarto pequeno com outras duas estudantes, uma de direito e outra de artes. O espaço era apertado, a privacidade inexistente, mas o aluguel era o que podiam pagar. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Lia sentia uma saudade do avô que chegava a doer fisicamente. Era um vazio no peito, uma sensação de desamparo que ela nunca havia experimentado. A comida não tinha o mesmo gosto, a cama não tinha o mesmo conforto. O silêncio da noite era preenchido pelos ruídos da cidade em vez do som dos grilos. A faculdade de medicina era um universo à parte, intimidador e fascinante. Estava cercada pelos estudantes mais brilhantes do estado. Muitos vinham de famílias ricas, de colégios particulares de elite e falavam de viagens à Europa e carros do ano com uma naturalidade que a assustava. Lia, com suas roupas simples, seu sotaque carregado do interior e sua história de vida, sentia-se um peixe fora d'água. Havia um abismo social e cultural que parecia intransponível, mas se lhe faltava traquejo social, sobrava-lhe determinação. No anfiteatro de anatomia diante dos corpos, dissecados enquanto muitos de seus colegas sentiam repulsa ou desmaiavam, Lia sentia uma reverência profunda. Ali, na complexa e perfeita máquina do corpo humano, ela se sentia em casa. Era a mesma lógica da madeira que seu avô lhe ensinara, mas elevada a uma potência infinita. Ela estudava com uma dedicação quase monástica, passando noites em claro na biblioteca, movida a café forte e à imagem das mãos calejadas de seu avô. O telefonema de domingo era sua tábua de salvação. Ela usava o orelhão do corredor da República, depositando as fichas que economizava durante a semana. A voz de
Sebastião, do outro lado da linha, era seu único elo com o mundo que deixara para trás. Tá tudo bem, minha filha. Tá se alimentando direito. Tá tudo bem, vovô. A matéria é puxada, mas eu tô dando conta. E o senhor? Como tá a saúde? Tô firme que nem aroeira, minha filha. Não se preocupa comigo. Não, ele mentia. A voz sempre soando mais cansada do que admitia. Me conta das aulas. O que você aprendeu essa semana? Sebastião nunca falava de seus problemas. Não contou a ela quando a encomenda grande de um hotel foi cancelada, deixando-o numa situação financeira apertada. Não contou sobre a dor nas costas que o impedia de dormir, nem sobre a tosse que piorava a cada inverno. Seu universo, durante aqueles 10 minutos de ligação, girava em torno dela. Ele vibrava com cada prova bem-sucedida, com cada elogio de um professor. O sucesso dela era o seu. Lia, com o tempo, começou a encontrar seu lugar. Sua inteligência e dedicação não passaram despercebidas. Ela se tornou conhecida não pela roupa que vestia ou pelo carro que não tinha, mas pela precisão de seus diagnósticos nos estudos de caso e pela firmeza de seu pulso nas aulas práticas. Fez alguns amigos, jovens do interior como ela, que entendiam o esforço e o sacrifício que era estar ali. No terceiro ano da faculdade, durante o internato de cardiologia, ela conheceu a doutora Isabel Monteiro, uma das cirurgiãs cardíacas mais respeitadas do país. Doutora Isabel era uma mulher de 50 e poucos anos, enérgica, exigente e brilhante. Ela não tinha paciência para estudantes medíocres, mas sabia reconhecer talento e paixão, e viu ambos em Lia. Doutora Isabel notou a forma como Lia analisava os eletrocardiogramas, a profundidade de suas perguntas durante as visitas aos pacientes, a compaixão em seu olhar. Ela via na jovem estudante não apenas conhecimento técnico, mas uma empatia rara. Começou a chamá-la para acompanhar cirurgias mais complexas, a discutir casos, a desafiá-la. Lia, pela primeira vez, encontrou uma mentora, alguém que a inspirava e a impulsionava. A cardiologia, com sua precisão mecânica e sua profunda humanidade, tornou-se sua paixão. O coração, aquela bomba muscular perfeita e frágil, era o centro de tudo. Enquanto Lia ascendia em Tiradentes, Sebastião declinava. Numa tarde de junho, enquanto descarregava uma viga pesada de madeira, sentiu a mesma pressão no peito de anos atrás. Mas, desta vez, veio acompanhada de uma tontura avassaladora e falta de ar. Ele se sentou no chão da oficina, a visão turva, o coração batendo descontroladamente. Foi Dona Elvira quem o encontrou, pálido e suando frio. Ela chamou o Dr. Afonso, o médico da cidade, um senhor de 70 anos, amigo de longa data de Sebastião. Dr. Afonso o examinou, fez um eletrocardiograma no pequeno posto de saúde e seu rosto ficou sério. Sebastião, isso não é cansaço, disse ele, os óculos na ponta do nariz. Sua pressão está altíssima e o ritmo do seu coração está perigoso. Você tem uma doença coronariana séria. Precisa de um cateterismo, de exames mais complexos. Precisa ir para Belo Horizonte. Eu não vou, Sebastião disse, teimoso. Não posso preocupar a Lia. Ela está em semana de provas. Preocupar a Lia? Sebastião, você está se ouvindo? Isso é grave. Você pode ter um infarto a qualquer momento. Eu vou me cuidar, Afonso. Vou diminuir o trabalho, tomar os remédios que você me passar. Mas a Lia não pode saber de nada. Não agora. Prometa para mim. Dr. Afonso, contrariado, mas conhecendo a teimosia do amigo, concordou em tentar um tratamento paliativo. Receitou uma série de medicamentos e exigiu repouso absoluto. Mas ambos sabiam que estavam apenas adiando o inevitável. Na ligação de domingo, Sebastião fez um esforço sobre-humano para que sua voz soasse normal. Lia, no entanto, com seus ouvidos agora treinados para detectar a menor anomalia, percebeu algo. Vovô, o senhor está ofegante. Aconteceu alguma coisa? Não, minha filha. É que eu acabei de subir o morro da igreja. Esse velho aqui não tem mais o mesmo fôlego. Ele brincou, a mentira pesando em sua consciência. Lia não ficou convencida. A semente da preocupação foi plantada. Nas férias de julho, quando chegou a Tiradentes, o alarme em seu coração soou alto e claro. Seu avô havia emagrecido, sua pele tinha um tom acinzentado e ele se cansava ao caminhar da sala para a cozinha. Ele tentava disfarçar, mas para os olhos treinados de Lia,
Os sinais eram inequívocos. As veias do pescoço estavam mais saltadas, os tornozelos levemente inchados. Sinais clássicos de insuficiência cardíaca. Vovô, o senhor precisa ir a um cardiologista em Belo Horizonte. Eu marco uma consulta com a doutora Isabel. Ela é a melhor. Que bobagem, menina. É só a idade. Não vou tirar você dos seus estudos por causa de um chiado no peito. Doutor, Afonso está cuidando de mim. Eles tiveram a primeira discussão séria de suas vidas. Lia insistia, argumentava com termos técnicos que ele não entendia, mas cuja gravidade ele sentia. Sebastião se recusava, teimoso, protetor, minimizando os sintomas. Ela voltou para a capital com o coração apertado, sentindo-se impotente. A distância, que antes era apenas geográfica, agora se tornara um abismo que a impedia de cuidar da pessoa que ela mais amava no mundo. Ela se concentrou ainda mais nos estudos, com uma urgência renovada. Cada livro que lia, cada procedimento que aprendia, era uma arma que acumulava para a batalha que sabia que estava por vir. Tornou-se a sombra da doutora Isabel, absorvendo cada pedaço de conhecimento, cada técnica cirúrgica. Sua fama na faculdade cresceu. A menina do interior era agora uma das mais promissoras futuras cirurgiãs de sua turma. Mas a cada noite, em seu quarto apertado na República, ela abria a caixinha de madeira que o avô lhe dera. O cheiro de cedro a transportava para a oficina, para a segurança de sua infância. Ela olhava para a imagem da mãe e, pela primeira vez, sentia que a entendia um pouco mais. O desejo de fugir, a promessa de voltar. Eram impulsos que agora faziam um sentido doloroso. Ela também havia partido, mas com um propósito diferente. Helena fugiu de um passado. Lia corria em direção a um futuro onde ela teria o conhecimento e o poder para consertar o coração de seu avô. A saudade era o combustível que a mantinha acordada, estudando, preparando-se. A distância era o inimigo a ser vencido, e ela não iria falhar. Os anos de residência médica foram um borrão de turnos de 36 horas, corredores de hospital com cheiro de antisséptico, o som constante dos monitores cardíacos e a adrenalina de decisões que separavam a vida da morte. Lia se entregou àquele ritmo brutal, com a mesma dedicação com que seu avô se entregava a um pedaço de madeira. Ela estava sendo entalhada, moldada sob pressão, e a cada cirurgia em que auxiliava, a cada diagnóstico correto, sentia-se mais perto de se tornar a ferramenta que poderia salvar a vida dele. Tornou-se a residente-chefe de cirurgia cardíaca, a protegida da doutora Isabel Monteiro. Suas mãos, que um dia aprenderam a delicadeza lixando madeira, agora se moviam com precisão milimétrica dentro do peito aberto de um paciente, suturando veias e artérias com a destreza de um artesão. Ela era respeitada, admirada e, por vezes, temida por sua intensidade, mas por baixo da couraça de médica competente vivia a neta aterrorizada, que contava os dias e ouvia com o coração na mão as ligações de domingo. A voz de Sebastião ficava cada vez mais fraca. As desculpas para a falta de ar e o cansaço eram cada vez menos convincentes. Lia enviava a maior parte de seu salário de residente para ele, garantindo que ele não precisasse mais aceitar trabalhos pesados, mas sabia que não era o suficiente. O problema não era dinheiro, era tempo. O coração de seu avô, como uma madeira antiga exposta ao tempo, estava se desfazendo por dentro. A notícia veio numa terça-feira chuvosa de maio. Lia estava saindo de uma cirurgia complexa que durara 8 horas. Estava exausta, mas satisfeita. O paciente, um homem da idade de seu avô, estava estável. Ela sentia a doce euforia do dever cumprido. Ao chegar ao vestiário, viu 5 chamadas perdidas em seu celular, todas do Dr. Afonso. Um calafrio percorreu sua espinha. Dr. Afonso nunca ligava. Ela retornou a chamada, o coração martelando contra as costelas. A voz do velho médico do outro lado da linha era grave, desprovida de qualquer rodeio. Lia, é o Sebastião, ele teve um colapso. O mundo de Lia se inclinou. O chão do vestiário pareceu ondular sob seus pés. O que aconteceu? Ele está bem? Foi um infarto? Não foi um infarto fulminante, mas quase. É uma angina instável de altíssimo risco. Eu consegui estabilizá-lo aqui no posto de saúde com a medicação que você me orientou a ter de emergência. Mas, Lia,
A verdade é que não há mais nada que eu possa fazer por ele aqui. Lia fechou os olhos, respirando fundo, forçando a médica dentro dela a assumir o controle, a abafar o pânico da... Neta, me passe os dados, Dr. Afonso. Frequência cardíaca, pressão, saturação. Ele fez um novo eletro? Eu já te enviei tudo pelo aplicativo de mensagens, disse o médico, sua voz cansada. Lia, a verdade que seu avô não me deixou te contar por anos é que o coração dele está no fim da linha. 3 das principais artérias coronárias estão mais de 90% obstruídas. Os remédios não fazem mais efeito. Ele precisa de uma cirurgia de revascularização, uma ponte de safena tripla, e precisa ser para ontem. Lia já estava sentada em frente a um computador, abrindo as imagens e os laudos que o Dr. Afonso enviara. Os dados eram ainda piores do que ela imaginava. Era um milagre que seu avô ainda estivesse vivo. Eu vou dar um jeito de transferi-lo para cá, disse ela, a mente já trabalhando, calculando as possibilidades. Vou falar com a doutora Isabel. Vamos conseguir um leito na UTI. Lia, me escute. A voz de Dr. Afonso a interrompeu, e pela primeira vez ela sentiu a derrota em seu tom. Ele não aguenta a viagem. São quase 300 quilômetros de estrada. O risco de ele ter um infarto fatal na ambulância é altíssimo. O coração dele é uma bomba relógio. O menor estresse pode ser o fim. O silêncio do outro lado da linha foi a sentença. Seu avô estava preso em Tiradentes, numa cidade sem UTI, sem centro cirúrgico cardiovascular, sem a tecnologia e a equipe necessárias para salvá-lo. Lia estava presa em Belo Horizonte, no centro da excelência médica, cercada por tudo o que ele precisava, mas incapaz de alcançá-lo. Era um paradoxo cruel, uma piada de mau gosto do destino. Toda a sua vida, todo o seu esforço, todo o sacrifício de ambos para chegar àquele momento de absoluta impotência. Ela, a brilhante cirurgiã cardíaca, a consertadora de gente, não podia consertar a única pessoa que importava. Ela desligou o telefone e ficou olhando para a tela do computador, para o traçado irregular do eletrocardiograma de seu avô. Cada pico, cada vale, era uma palavra numa carta de despedida que ela não estava pronta para ler. A couraça de médica se estilhaçou e... A neta, a menina que um dia segurou um sabiá de asa quebrada, desabou. As lágrimas vieram quentes e amargas, lágrimas de raiva, de medo, de um desespero que ela nunca pensara ser capaz de sentir. Ela correu pelos corredores do hospital, sem se importar com os olhares dos colegas, e foi até a capela, um lugar que ela, uma mulher da ciência, raramente frequentava. Ajoelhou-se no banco de madeira, o mesmo tipo de madeira que seu avô trabalhava, e rezou. Não foi uma prece eloquente, foi um grito silencioso, uma súplica vinda do fundo de sua alma, por um milagre, por uma solução, por uma chance. Depois enxugou as lágrimas, a médica assumindo novamente o controle. O desespero não salvaria seu avô. A ação talvez pudesse. Ela se levantou e foi procurar a doutora Isabel Monteiro. Encontrou a mentora em sua sala, analisando uma tomografia. Doutora Isabel ergueu os olhos por cima dos óculos de leitura e viu o estado de Lia. O rosto inchado, os olhos vermelhos, a urgência em sua postura. Sente-se, Lia. O que aconteceu? Com a voz embargada, mas com precisão técnica, Lia expôs a situação, o diagnóstico, a localização, a impossibilidade da transferência, a sentença de morte que era a... Espera. Ela mostrou os exames no tablet, explicando cada detalhe com a clareza de uma profissional, mas com a dor de uma neta. Doutora Isabel ouviu em silêncio, o rosto impassível, analisando os dados. Quando Lia terminou, a cirurgiã recostou-se na cadeira, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Você está certa, disse ela, a voz calma e direta. Transferi-lo é impossível. O risco é inaceitável. Ela fez uma pausa e, por um momento, Lia sentiu a última porta se fechar. A espera na fila do SUS para uma cirurgia eletiva é de meses. Ele não tem meses. E mesmo que tivesse, ele não sobreviveria à burocracia. O silêncio na sala era pesado, denso. O som do ar-condicionado parecia alto demais. Então, não há nada a ser feito? Sussurrou Lia, a esperança se esvaindo. Doutora Isabel a encarou, e pela primeira vez, Lia viu em seus olhos não apenas a cirurgiã, mas a mulher, a mentora. Havia um
Brilho ali, um lampejo de desafio, de teimosia, a mesma chama que Lia via em si mesma. Eu não disse isso, disse a médica, um sorriso mínimo se formando em seus lábios. Eu disse que transferi-lo é impossível, mas eu não disse nada sobre não podermos operá-lo. Lia franziu a testa, confusa. Mas, como? Ele não pode vir até aqui. Doutora Isabel se inclinou sobre a mesa, os olhos fixos nos de Lia, a intensidade em seu olhar, fazendo o coração de Lia acelerar. Não, ele não pode, disse ela, a voz baixa, quase conspiratória. Então, nós teremos que ir até ele. Se Maomé não vai à montanha, Lia, a montanha vai até Maomé. A ideia era tão audaciosa, tão fora de qualquer protocolo, que a princípio soou como um delírio. Levar uma equipe de cirurgia cardíaca de alta complexidade e seus equipamentos para um pequeno posto de saúde numa cidade histórica, sem a infraestrutura mínima, era o equivalente, médico a tentar pousar um Boeing 747 numa pista de aeroclube. Era impossível, e por ser impossível, era a única solução. Eles têm uma sala de cirurgia, por menor que seja? Perguntou doutora Isabel, já de pé, andando de um lado para o outro em sua sala, a mente estratégica em pleno funcionamento. Tem um centro cirúrgico básico, respondeu Lia, a esperança começando a faiscar em meio ao seu desespero. Usado para partos, pequenas cirurgias, coisas simples. Dr. Afonso me disse que foi reformado há uns 5 anos, mas não tem o equipamento. Não tem uma bomba de circulação extracorpórea, não. Tem monitorização avançada. Não tem um anestesista treinado em cirurgia cardíaca. Detalhes, disse doutora Isabel, com um aceno de mão que desconsiderava os obstáculos como se fossem meros inconvenientes. Equipamento se transporta. Equipe se convoca. O que precisamos é de uma sala esterilizada, um gerador de energia confiável e vontade. Naquela tarde, a sala da doutora Isabel se transformou num quartel-general de guerra. A cirurgiã, que tinha fama de ser uma administradora implacável, tanto quanto uma médica genial, começou a fazer ligações. Sua voz, acostumada a dar ordens precisas num centro cirúrgico, agora se movia com a mesma autoridade pelos corredores do poder hospitalar e da indústria de equipamentos médicos. A primeira ligação foi para o diretor do hospital, a segunda, para um antigo colega que agora era executivo de uma grande empresa de tecnologia médica. A terceira, para o chefe do departamento de anestesiologia. Lia observava, fascinada, enquanto sua mentora movia montanhas com a força de sua reputação e de sua rede de contatos. Ronaldo, aqui é Isabel Monteiro. Preciso de um favor, um grande favor. Tenho um paciente em estado crítico numa cidade do interior, intransferível. Preciso da sua melhor bomba de circulação extracorpórea portátil e preciso dela para anteontem. Não é para um evento de caridade para a TV. É para salvar o avô da minha melhor residente. Sim, a Lia. Isso, a que apresentou aquele trabalho sobre valvoplastia. Sim, ela mesma. Ótimo. Me liga em 1 hora. A energia na sala era contagiante. O desespero de Lia começou a se transformar em uma adrenalina febril. Ela não era mais uma vítima da situação. Era uma agente da solução. Enquanto doutora Isabel cuidava da alta logística, Lia ficou encarregada da operação em terra. Sua primeira ligação foi para o Dr. Afonso, que quase não acreditou no que estava ouvindo. Vocês estão malucas? Isabel Monteiro vai vir operar o Sebastião aqui, no nosso postinho? Sim, Dr. Afonso, mas precisamos da sua ajuda. Preciso de um levantamento completo do centro cirúrgico. Sistema de oxigênio, pontos de energia, tudo. Preciso que a prefeitura garanta que não haverá queda de energia no dia da cirurgia. E preciso saber se o gerador de vocês aguenta o equipamento. A ligação seguinte foi para a prefeita de Tiradentes, uma mulher que conhecia Lia desde criança. A prefeita, ciente da estima que toda a cidade tinha por Sebastião, imediatamente prometeu total cooperação. A cidade faria o que fosse preciso, mas a ligação mais importante foi a última que Lia fez naquela tarde. Foi para Dona Elvira. Dona Elvira, é a Lia. Preciso da ajuda da senhora, da ajuda de todo mundo aí. Lia explicou o plano, a vinda da equipe médica, a cirurgia de seu avô, e fez um pedido. A equipe que vem é grande. São médicos, enfermeiros, técnicos. Eles virão de graça por amizade. Não podemos oferecer muito, mas podemos oferecer o nosso melhor.
Precisamos de um lugar para eles dormirem, de comida, de apoio. Precisamos que a cidade os abrace. A notícia se espalhou por Tiradentes como o som dos sinos da matriz. Não era mais apenas sobre salvar Sebastião. Tornou-se uma causa comunitária, uma questão de honra. A neta de Sebastião, a menina que todos viram crescer, estava trazendo o melhor da medicina da capital para salvar o velho artesão, que era um patrimônio vivo da cidade. E a cidade iria retribuir. A mobilização foi algo que não se via desde as antigas festas do Divino. Seu Raul da Venda fechou seu estabelecimento e se tornou o coordenador de logística, organizando o transporte de voluntários. Dona Elvira convocou as mulheres da Associação de Artesãs e transformou o salão paroquial da igreja numa cozinha industrial para preparar as refeições da equipe médica. Os donos das melhores pousadas da cidade ofereceram seus quartos gratuitamente. A fanfarra da escola se voluntariou para limpar e preparar o hospital. Em Belo Horizonte, a Força-Tarefa Sebastião, como a equipe começou a se chamar, tomava forma. Doutora Isabel conseguiu o que parecia impossível. A empresa de equipamentos cedeu não apenas a bomba de circulação, mas também um monitor multiparâmetro de última geração e um técnico para operar tudo. Dr. Carlos, o anestesista mais experiente do hospital, um homem famoso por sua calma em situações de crise, cancelou sua agenda para se juntar à equipe. 2 dos melhores enfermeiros instrumentadores e uma perfusionista, a especialista na máquina coração-pulmão, se voluntariaram. A equipe seria composta por 7 pessoas, incluindo Lia e doutora Isabel. Viajariam em 2 carros e uma pequena van para o equipamento. A data foi marcada. Seria no sábado, 4 dias após o colapso de Sebastião. Não havia tempo a perder. Naqueles 4 dias, Lia mal dormiu. Dividia seu tempo entre ajudar na organização da viagem, estudar o caso de seu avô linha por linha com a doutora Isabel e passar horas ao telefone com o doutor Afonso, repassando cada detalhe da preparação da sala cirúrgica. Sebastião, sedado e monitorado no pequeno quarto do posto de saúde, não sabia da dimensão da operação que estava sendo montada em seu nome. Sabia apenas que Lia estava vindo. Dr. Afonso lhe disse isso para lhe dar forças. E a cada vez que ouvia o nome da neta, um traço de luta voltava aos seus olhos cansados. Na sexta-feira à noite, véspera da viagem, Lia foi até a capela do hospital novamente. Desta vez não foi para pedir um milagre, mas para agradecer. Agradecer pela mentora que o destino lhe dera, pelos amigos que se mobilizaram, pela cidade que a acolheu. E agradeceu ao avô que, mesmo inconsciente, a havia ensinado a lição mais importante de todas, que a força de uma pessoa não está em si mesma, mas nos laços que ela constrói, nas raízes que ela nutre. Ela pegou a pequena caixa de madeira que sempre carregava em sua bolsa, abriu-a e o cheiro de cedro a acalmou. Olhou para o entalhe do sabiá voando sobre a praça. Seu avô a ensinara a consertar a asa de um pássaro. Agora, ela estava prestes a cruzar o estado para tentar consertar o coração dele. Era uma promessa. A promessa da neta que se tornara consertadora de gente. E ela não voltaria para casa até que essa promessa fosse cumprida. A montanha estava oficialmente se movendo em direção a Maomé. A caravana partiu de Belo Horizonte antes do amanhecer de sábado. A cidade ainda dormia sob um nevoeiro baixo quando os 2 carros e a van, carregada com equipamentos que valiam mais do que o posto de saúde de Tiradentes inteiro, pegaram a estrada. O clima dentro dos veículos era uma mistura de tensão, foco e uma certa excitação de aventura. Era uma missão de resgate, uma expedição médica a um território desconhecido. Lia viajava no carro da doutora Isabel. As duas passaram a maior parte do trajeto em silêncio, repassando mentalmente cada passo da cirurgia. Não era hora para conversas triviais, cada minuto de concentração contava. Lia olhava pela janela as montanhas de Minas passarem, as mesmas que emolduraram sua infância. Parecia uma vida inteira desde que fizera aquela viagem na direção oposta. Uma jovem cheia de sonhos e medos. Agora, voltava como a única esperança do homem que a criara. Quando a caravana apontou na entrada de Tiradentes, a recepção foi algo que nenhum deles jamais esqueceria. Não havia faixas nem alarde. Havia algo muito mais poderoso. A presença silenciosa e respeitosa da cidade.
Pessoas saíam de suas casas e ficavam nas calçadas, acenando discretamente. Eram os amigos de Sebastião, os pais dos colegas de escola de Lia, os fregueses da oficina, os vizinhos. Eram as raízes dela, ali, para dar suporte às suas asas. Dr. Afonso e a prefeita os esperavam na porta do posto de saúde, que brilhava de tão limpo. O cheiro não era de hospital, mas de cera e flores, que alguém havia colocado em vasos na entrada. A equipe da cidade, formada por voluntários, ajudou a descarregar o equipamento com um cuidado reverencial, como se estivessem transportando relíquias sagradas. O centro cirúrgico, embora pequeno, estava impecável. Dr. Afonso havia seguido à risca todas as instruções de Lia. A sala estava esterilizada, a temperatura controlada, os pontos de energia verificados. O técnico da empresa de equipamentos começou imediatamente a instalar a bomba de circulação extracorpórea e os monitores, transformando o humilde espaço num ambiente de alta tecnologia. Enquanto a equipe técnica preparava a sala, doutora Isabel e Lia foram ver o paciente. Sebastião estava acordado, embora fraco. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver a neta. Ele tentou se sentar, mas Lia o impediu com um gesto gentil. Não se esforce, vovô. Viemos cuidar do senhor. Ele segurou a mão dela, os dedos frios, a pele fina como papel. Olhou para a doutora Isabel, uma figura imponente ao lado de Lia, e depois de volta para a neta. Em seu olhar não havia medo, apenas uma confiança absoluta. Ele não entendia a complexidade do que estava acontecendo, mas entendia a única coisa que importava. Lia estava ali. Sua menina estava no comando. Eu sabia que você vinha, ele sussurrou, a voz um fio. A cirurgia começou no início da tarde. Dentro da sala, a atmosfera era de concentração absoluta. Fora, a cidade inteira parecia ter prendido a respiração. No salão paroquial, Dona Elvira e sua equipe de voluntárias cozinhavam em silêncio, o único som sendo o das panelas. Na praça, grupos de pessoas se reuniam falando baixo, esperando por notícias. Frei Anselmo abriu as portas da igreja matriz, que permaneceu cheia durante toda a tarde, as pessoas rezando em silêncio por Sebastião. Dentro da sala de cirurgia, a equipe trabalhava em perfeita sincronia, uma orquestra regida pela doutora Isabel. O coração de Sebastião foi parado. Sua vida, naquele momento, estava nas mãos da tecnologia da bomba de circulação extracorpórea e na perícia da equipe médica. A máquina fazia o trabalho do coração e dos pulmões, oxigenando e bombeando o sangue, enquanto as cirurgiãs trabalhavam no órgão imóvel e silencioso. Doutora Isabel fez a primeira ponte, usando um pedaço da veia safena retirada da perna de Sebastião para criar um desvio ao redor da artéria obstruída. Sua técnica era impecável, seus movimentos rápidos e precisos. Sua vez, Lia, disse ela, afastando-se e dando espaço para a aluna. Lia se aproximou. Era o momento pelo qual se preparara a vida inteira. Olhou para o coração de seu avô, aquele músculo que a amara incondicionalmente, agora inerte em suas mãos. Por um segundo, a imagem do sabiá de asa quebrada veio à sua mente. A neta e a cirurgiã se fundiram. Suas mãos não tremeram. Com uma calma que surpreendeu até a si mesma, ela começou a suturar a segunda ponte. Cada ponto era uma declaração de amor, uma promessa sendo cumprida, um agradecimento por cada sacrifício. A cirurgia durou quase 5 horas. 5 horas em que o tempo pareceu parar. O momento mais tenso foi o de religar o coração. A perfusionista começou a aquecer o sangue que voltava ao corpo. Doutora Isabel se preparava com as pás do desfibrilador, retirando o ar das cavidades, preparando para o choque, anunciou. O coração recebeu o estímulo elétrico e, após uma breve fibrilação, começou a bater. Tímido a princípio, depois mais forte, mais regular. O som do monitor cardíaco preencheu a sala com um ritmo constante e saudável. A vida estava de volta. Conseguimos, disse doutora Isabel, a voz abafada pela máscara, mas os olhos sorrindo. Ele vai ficar bem. Lia sentiu as pernas fraquejarem. O peso de dias de tensão, de anos de preocupação, desabou sobre ela. Apoiou-se na parede e, pela primeira vez, permitiu que uma única lágrima de alívio escorresse por seu rosto, misturando-se com o suor em sua máscara cirúrgica.
Quando o doutor Afonso saiu da sala de cirurgia e deu a notícia à multidão que esperava do lado de fora, um som coletivo de alívio e alegria ecoou pela cidade. Não houve gritos, mas abraços, lágrimas e orações de agradecimento. A cirurgia não havia sido apenas de Sebastião. Fora da cidade inteira, naquela noite, a equipe médica foi tratada como heróis. O jantar no salão paroquial foi um banquete, uma celebração da vida e da comunidade. Doutora Isabel, sentada ao lado da prefeita, estava visivelmente emocionada. Lia, no entanto, não foi ao jantar. Passou a noite inteira na pequena sala de recuperação improvisada, sentada numa cadeira ao lado da cama de seu avô, segurando sua mão, monitorando seus sinais vitais, velando por seu sono. Ela era a guardiã de seu coração recém-consertado, assim como ele fora o guardião de sua vida inteira. A recuperação de Sebastião foi mais rápida do que todos esperavam. O coração, livre das artérias que o sufocavam, parecia rejuvenescer a cada dia. Mas a verdadeira medicina, Lia sabia, vinha da onda de amor e cuidado que o cercava. A cada dia, um fluxo constante de vizinhos passava pelo posto de saúde, não para visitar, pois as ordens de Lia eram rígidas quanto ao repouso, mas para deixar um caldo, uma fruta, um bilhete de melhoras com a enfermeira na porta. Quando ele finalmente acordou da sedação, confuso e fraco, a primeira coisa que viu foi o rosto de Lia. Seus olhos, antes turvos de dor, focaram nela, e um reconhecimento profundo e emocionado tomou conta de sua expressão. Ele não a via apenas como a menina que criara, mas como uma figura de autoridade e salvação. "Minha doutora", ele sussurrou, a voz rouca, um sorriso fraco se formando em seus lábios. Lia sorriu de volta, as lágrimas que segurara por tanto tempo finalmente escorrendo livremente. "Descansa, vovô. O senhor me deu muito trabalho." A equipe de Belo Horizonte partiu 2 dias depois da cirurgia, deixando Sebastião sob os cuidados de Lia e do Dr. Afonso. Antes de ir embora, doutora Isabel teve uma conversa com Lia no adro da igreja, enquanto o sol da manhã iluminava as torres barrocas. "Eu já operei em hospitais de ponta em São Paulo, no Rio, até no exterior", disse a médica, o olhar perdido na beleza da cidade. "Já vi as tecnologias mais avançadas, as equipes mais renomadas, mas eu nunca vi nada como o que vi aqui." Ela se virou para Lia, os olhos cheios de um respeito profundo. "Isso que vocês têm aqui, essa comunidade, essa rede de apoio, essa força coletiva, isso é um tipo diferente de medicina, Lia, uma que nenhum livro ensina. O que seu avô construiu, o amor que ele plantou nesta cidade e em você, é um legado. Ele não criou apenas uma neta, ele cultivou uma comunidade que, por sua vez, o salvou. Você entende a beleza disso?" Lia entendeu. Naquele momento, todas as peças de sua vida se encaixaram. A oficina, a madeira, o sabiá, os sacrifícios, os anos de estudo. Tudo levara àquele ponto, àquela compreensão. O amor não era um sentimento abstrato. Era uma força prática, construtora, curadora. Uma força que podia mover montanhas e trazer o melhor centro cirúrgico do estado para o coração de Minas Gerais. Uma semana depois, Sebastião teve alta. A volta para casa foi um evento na cidade. As pessoas saíam nas portas para aplaudi-lo, enquanto o carro do Dr. Afonso passava lentamente pelas ruas de pedra. Não era uma celebração para um herói, mas o acolhimento de um patriarca querido que voltava ao seu lugar. Os meses que se seguiram foram de redescoberta. Sebastião, com as restrições e cuidados de um recém-operado, reaprendia a viver. Lia tirou uma licença prolongada do hospital e ficou em Tiradentes para cuidar dele, uma inversão de papéis que ambos aceitaram com uma doçura natural. Era ela agora quem media a pressão dele, controlava os remédios, preparava refeições saudáveis e o ajudava em suas caminhadas lentas pela manhã. Aos poucos, Sebastião voltou para sua oficina. Suas mãos ainda estavam fracas, mas a necessidade de criar, de dar forma à madeira, era mais forte que qualquer limitação física. Ele não podia mais com trabalhos pesados, mas podia entalhar. Lia estava com ele na oficina, na tarde em que ele pegou num formão pela primeira vez desde o colapso. Ele escolheu um pedaço pequeno e macio de cedro. Com movimentos lentos e cuidadosos, ele começou a trabalhar.
Lia o observava em silêncio, o coração tranquilo. No dia em que ela precisou voltar para Belo Horizonte, ele a presenteou com sua nova obra. Era um pássaro, um sabiá, com as asas totalmente abertas, em pleno voo. A perfeição dos detalhes era comovente. A asa que um dia fora quebrada agora era forte, impecável. Não é para você esquecer de voltar, disse ele, entregando a peça a ela. É para você lembrar que sempre pode voar para longe, porque suas raízes agora são fortes o suficiente para te segurar, não importa a altura. Ele olhou para as próprias mãos, depois para as mãos dela. Mãos tão diferentes, mas que compartilhavam o mesmo dom, o de consertar, de curar, de dar uma nova forma à vida. Você não consertou só meu coração, minha filha, disse ele, a voz embargada pela emoção. Você deu asas a tudo que eu te ensinei. Você é o meu melhor trabalho. Lia voltou para sua vida, para sua carreira brilhante em Belo Horizonte. Mas algo havia mudado para sempre. Ela continuou a ser uma cirurgiã excepcional, mas sua prática foi infundida com a sabedoria de Tiradentes. Ela passou a lutar por um sistema de saúde mais humano, a criar pontes entre os grandes centros e as pequenas cidades, a ensinar seus residentes que a medicina ia muito além da técnica. O amor que Sebastião plantara havia frutificado de uma forma que nem ele poderia imaginar. Não apenas salvara sua vida, mas dera um novo e profundo significado à vida de sua neta e, através dela, a de inúmeros outros pacientes. Às vezes, nas noites de plantão, cansada após uma longa cirurgia, Lia abria a caixinha de madeira com cheiro de cedro, olhava para o sabiá entalhado e lembrava-se de um velho artesão em uma cidade pequena que a ensinou que o mais complexo e poderoso de todos os órgãos não é o coração que pulsa no peito, mas aquele que se constrói com amor, sacrifício e a crença inabalável de que nada, absolutamente nada, está quebrado demais para não poder ser consertado.